Bom, pessoal, vamos então resolver alguns exercícios para fixar esses conteúdos dessa primeira aula de estudo de gases. Primeira questão. O gráfico, não está acima, está abaixo, mostra a isoterma de uma quantidade de gás que é levado de um estado 1 para um estado 2. O volume do estado 2 em litros é... Então, temos o estado 1. No estado 1, ele tem 10 atm de pressão e 2 litros de volume. Então, vou anotar esses dados. E no estado 2, ele tem 5 atm de pressão e o volume V2 a gente quer descobrir. Então, olha só que legal. Pressão e volume a gente não precisa se preocupar em ficar mudando as unidades de medida, tá bom? A gente só vai fazer isso para temperatura, passar para a unidade Kelvin. Então, aqui a gente pode manter pressão em atm, volume em litros. Qual que é a transformação aqui? Bom, a curva é uma hipérbole, é uma isoterma, significa que a temperatura é constante. Então, qual que é a lei que a gente tem? A da transformação isotérmica, onde P vezes V antes é igual a P vezes V depois. Então, substituindo os valores, P1, 10 atm, V1, 2 litros, igual P2, 5 atm, vezes V2. Então, a gente tem que V2 vai ser 2 vezes 10, 20, passo 5 dividindo, 20 dividido por 5, então, o volume é de 4 litros. Mantém a unidade, tá? Tranquilo, né? Então, aqui foi um exemplo de transformação isotérmica, lei de Charles. Exercício 2. A 27 graus Celsius, um gás ideal ocupa 500 centímetros cúbicos. Que volume ocupará a menos 73 graus Celsius, sendo a transformação isobárica? O que é uma transformação isobárica? É aquela em que a pressão é constante. Então, vamos anotar os dados iniciais. Lembrando que quando a gente tem a temperatura, precisamos usar as unidades em Kelvin. Então, lembrando que temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin mais 273. Então, aqui, 27 mais 273, 300 Kelvin. Menos 73 mais 273, 200 Kelvin. A transformação vai ser isobárica. Então, a relação entre volume e temperatura é essa daqui, onde o volume inicial é 500 centímetros cúbicos e ele quer saber o volume final. Então, substituindo os valores, volume inicial 500 dividido pela temperatura inicial 300 igual volume final sobre temperatura final 200. Então, simplificando, né? 500 com 300 tem 5 terços, 200 passa multiplicando. Então, a gente tem que o volume final é 333,333 centímetros cúbicos, tá? Eu eliminei as casas decimais e passei aqui para metro cúbico, só porque é importante lembrar dessas relações, né? Lembrando que 1 metro cúbico são quantos centímetros cúbicos? 10 elevado a sexta. Exercício 3. Se a pressão de um gás confinado é duplicado a temperatura constante, a grandeza do gás que duplicará será... essa questão aqui é muito legal. Bom, vamos ver aqui. Se a pressão de um gás confinado é duplicada a temperatura constante, a grandeza do gás que duplicará será... Bom, a gente sabe que então vai ser P1, V1, P2, V2. Primeiro, o peso não vai mudar porque a gente não vai mudar a massa, né? Agora, massa específica, né? O que é massa específica? Rho também é densidade. Densidade é massa sobre volume.
Se muda a pressão, vai ter que mudar o volume. Então, ó, indiretamente pode ser que mude também a massa específica. Vai mudar o volume, energia cinética não, porque energia cinética está ligada à temperatura, né? A temperatura é constante. Então, a gente está entre massa específica e volume. Poderia jogar diretamente o volume, mas estaria errado por quê? Porque ele disse que a pressão é duplicada, ou seja, ele disse que o P2 é 2 vezes o P1. Isso vai implicar que o volume 2 vai ser a metade do volume 1. Então, ele diz, qual a grandeza do gás duplicará? O volume, ele vai ficar pela metade. Então, não é volume. Massa específica. Por que massa específica, professora? Se você pensar na nova massa específica, nova densidade, você vai ter massa sobre volume 2. Quem é o volume 2? É a metade do volume 1. Então, metade do volume 1. Então, essa massa específica, essa densidade 2, ela acaba sendo o dobro da inicial, que é justamente o que ele quer saber, o que é que vai ficar 2 vezes maior, tá? Então, nossa resposta aqui, massa específica. Muito legal essa questão, né? Achei interessante. Quarto exercício. O gráfico abaixo representa um processo cíclico a que é submetido um gás ideal. Analise-o. A opção em que aparece correspondência das etapas numeradas 1 a 2, 2, 3, 3 e 1, com suas respectivas denominações é. Bom, então vamos ver aqui. Do 1 para o 2, está havendo um aumento de temperatura, então é um aquecimento, só que o volume permanece o mesmo. O volume 1 é igual ao volume 2. Então, de 1 para 2, ela vai ser isométrica ou isovolumétrica. Ou isocórica, né? Que o volume é constante. De 2 para 3, a gente tem um aumento do volume, então a gente tem uma expansão, só que a temperatura 2 é igual à temperatura 3. Então, de 2 para 3, a gente tem temperatura constante, isotérmica. De 3 para 1, está mudando o volume e está mudando a temperatura. E de uma maneira linear, de uma maneira proporcional. Então, aqui a gente tem que a pressão é constante, tá? Então, aqui das alternativas, isobárica, diabática, isotérmica, isovolumétrica, isobárica, isotérmica, isovolumétrica, isotérmica, isobárica, isotérmica, isobárica, isovolumétrica, isovolumétrica, isobárica e adiabática. Para quem não se lembra, a diabática é uma transformação em que não há troca de calor. Isso aqui a gente vai ver mais um pouquinho na frente, na próxima aula. Então, volume constante isobárica? Não. Volume constante isovolumétrica? Pode ser. Isovolumétrica, isotérmica? Não. Isovolumétrica? Pode ser. Temperatura constante isobárica? Não. Isotérmica? Sim. Isobárica? Não. Então, pronto, já fechou aqui. Última, isobárica, certinho. Então, a gente tem aqui a letra C. Tranquilo? Agora, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Aí, eu coloquei aqui um esqueminha de cores bem bonitinhos. Então, em verde aqui, isovolumétrica, azul, isotérmica, vermelhinha, isobárica, pressão constante. Ok? Última questão, exercício número 5. Nas lições iniciais de um curso de mergulho com equipamento autônomo, o cilindro de ar comprimido, os alunos são instruídos a voltarem lentamente à superfície, sem prender sua respiração em hipótese alguma, a fim de permitir que ocorra a gradativa descompressão.
O aprisionamento do ar nos pulmões pode ser fatal para o mergulhador durante a subida, pois, nesse caso, a transformação sofrida pelo ar nos pulmões é. Então, veja, na subida, aqui a gente tem uma pressão. Essa pressão, ela é maior do que a pressão na superfície. Isso por causa da quantidade de moléculas de água. Então, conforme você mergulha mais profundamente, aumenta a pressão. O nosso organismo, ele é um pouquinho maleável, né? Ele não é rígido. Então, essa pressão aqui em altas profundidades vai comprimir o organismo, vai acabar comprimindo os pulmões, que é o órgão responsável por absorver o oxigênio. Então, das opções a gente tem isobárica? Não, porque vai estar mudando de pressão na subida. Isobárica, não. Vamos lá. Então, nos nossos pulmões, eu só queria que ele desse a próxima alternativa. Isotérmica. É o gás dentro dos nossos pulmões, ele vai a temperatura do nosso órgão, né? Então, pode ser que seja isotérmica. Isovolumétrica, não, porque o pulmão tem essa característica de ter o volume variável para expandir e comprimir para o ar entrar e sair. Então, como vai diminuir a pressão, então, P1V1 igual a P2V2. Nesse tipo de transformação, a gente tem pressão e volume. Então, a gente tem uma linha. O que acontece? Se está diminuindo a pressão, o volume vai o quê? Não, esse gráfico não ficou bom. Cancela. Ele vai ficar, não tem. Deixa pra lá. O que a gente tem aqui é o seguinte: se tá diminuindo a pressão, o volume tem que aumentar. Então, entre as alternativas C e D, a gente tem... Qual que é as opções? Em algum momento ele vai aparecer, gente. A vida é assim, a gente tem que ter paciência, porque faz parte. Se vai descomprimir, se vai diminuir a pressão, o volume vai aumentar, tá? Então, durante a subida, com o aumento, vai ser uma transformação isotérmica, com o aumento da pressão do ar. Quer dizer, diminuição da pressão do ar, né? Então, vai ser um aumento do volume. Nossa, que bagunça! Bom, gente, tem uma lista para vocês fazerem, para treinar, tá? Então, qualquer dúvida, posta lá no nosso mural de dúvidas. E bons estudos para vocês. Abraço!